O que eu vou falar para você aqui agora é um resumo dos sinais de alerta que a gente tem que ter como pecuarista para entender para onde a coisa está indo. Não é, eu vou acertar no mercado. Eu vou acertar o olho esquerdo da mosca branca voando. Não, amigo. Se você acertar no rumo, pegar na mosca, já valeu. Tá? Agora, é duro quando a mosca for embora e você continua atirando, gastando sua bala, né? Então, não é você acertar. Acertei, o negócio vai subir, eu apostei. Não é aposta. É leitura de estratégia para antever o que você vai fazer. Se isso acontecer, eu faço isso. Se aquilo acontecer, eu faço outra coisa, né? Então você vai tomando decisões a partir de informações que regem, né, o mercado. E aí, primeira coisa, a gente está acostumado a ver só o curto prazo. E aí qual é a ferramenta de ver o curto prazo? É a escala do frigorífico. Pode procurar aí. Quantos dias de escala o frigorífico que você manda gado está pegando. Quanto mais curta a escala, quanto menos dias de gado escalado, é pressão para cima. É pressão de que eles precisam comprar boi para não parar. Eles têm que entregar carne. O Brasil está vendendo carne. Exportação está pegando fogo. O mercado interno está, né, meio ali. Mas está vendendo. Está aí. Né? Eles precisam colocar. Ou você olha para eles e a escala está longa. É quando você liga para o cara e ele falou, só tem escala para daqui a 20 dias. Só tem escala para o mês que vem. Só tem escala para 15 dias. 15 dias de escala, meu amigo, quer dizer que está sobrando boi. Então, esse é um indicador do curto prazo. Tá? Então, entre você vender agora, semana que vem ou daqui a 30 dias, esse é o melhor indicador que você vai ver. Só que a gente está falando de estratégia de médio e longo prazo. Tá? Eu vou falar logo do longo prazo. O longo prazo é qual é a sua vocação como pecuarista. Você não tem que ficar mudando. Né? Eu faço cria, aí agora que a cria ficou ruim, eu vou fazer recria e engorda, e aí na hora que a cria fica boa de novo, aí eu volto com as fêmeas e faço cria de novo. Quem faz isso, e tem muita gente que faz isso, está sempre no ciclo, na parte de baixo do ciclo, né? Ele está sempre atrasado. Na hora que ele acha que vai ficar bom, já passou a festa. Agora a gente está no momento que parece que vai ficar melhor, né? Parece que vai ficar bom, né? É a hora que tá perigoso. Tá perigoso você chegar atrasado na festa. Quem tinha um estoque barato de gado que foi comprado a 200 e poucos reais arroba, esse tá sossegado que vai vender bem o gado. Qual é o cuidado? A remontagem da reposição. Esse gado que você vai comprar agora, você vai vender gado, você vai comprar gado de novo, certo? Então esse é o perigo. Mas, né? Onde é que a gente tem que analisar aqui a estratégia de médio prazo, tá? Que não é o longo prazo, não é o seu rebanho em 5 anos. É daqui para o fim do ano, daqui para o ano que vem, tá? Primeira coisa, a relação de troca, tá? Que eu já falei lá atrás. A relação de troca. Quantos animais eu coloco no lugar do animal que eu vendi? Quantos bezerros eu estou colocando no lugar de um boi gordo? Na hora que eu vendo um boi gordo, quantos bezerros? Essa é a primeira relação. Na hora que o bezerro sobe muito e essa relação fica apertada, a sua margem fica muito apertada. Você vai contar com o quê? Com o preço do boi subindo. Tá? Então, se o preço do boi subir, beleza. Você comprou bezerro mais caro, mas o preço do boi também subiu. E isso provavelmente vai acontecer ainda. Tá? Porque no momento que a gente está de ciclo pecuário, o pico do boi gordo ainda não chegou. E eu vou te dizer por quê. A gente falou, eu falei aqui, né, e é com conteúdo aqui que a gente traz aqui na Traton, falar sobre o preço arroba do boi em dólar, né? Então, em 2021, a gente falou dos $70 por arroba, beleza? Só que agora vamos adicionar a inflação. Tanto a inflação em reais, quanto a inflação do dólar, porque sim teve inflação do dólar nesse período, tá? Então, mais ou menos, tá? Mais ou menos $80. É mais ou menos aí o alvo aqui, né, dos cálculos de qual é o novo pico de preço da arroba em dólar. Então, a gente ainda tem espaço para chegar num arroba de $80, $80 arroba, que vai dar aí, né, mais ou menos um arroba de 420, 450, 400, né, R$420. Ainda tem espaço para isso no médio prazo.
Tem certeza que isso vai acontecer? Não, filho. Quem tem certeza aposta na loteria, aposta nas bets aí e ganha muito dinheiro com essa aposta, tá? Mas é o que tá provável para acontecer. Então, quando o bezerro sobe demais, a margem aperta. O preço do dólar, quando passar dos $80, que já tá lá na beirada, já passou dos $70, recentemente, chegou aí a 72, 73, então, né, já tá indo para lá. Mas tem um outro peso que é o câmbio, que é a relação do dólar com o real, que a gente está num momento em que o dólar está perdendo valor frente ao real, ou seja, o nosso produto está ficando mais caro lá fora. Tá? Para o cara comprar a mesma quantidade, ele precisa colocar mais dólar na conta. Então, esse momento de exportação, quando o dólar faz... Para todo mundo, para o brasileiro, o ideal é que o dólar baixe, né? Mas para quem exporta, não é bem assim. O seu produto fica mais caro para vender lá fora. Mas a arroba do gado brasileiro, do boi brasileiro, a carne brasileira, ainda é a carne mais barata do mundo. Porque se você pegar dado da carne do Paraguai, do Uruguai, da Nova Zelândia, nem faz conta com isso, da Austrália, quem mais? Dos Estados Unidos... É caríssimo, é muito mais, cara. É 80, 90, 100, 140 dólares. É muito mais do que a arroba brasileira. Então, a arroba brasileira ainda é a mais barata, mas pressiona um pouco o mercado, tá? Então, o que a gente tem que ler agora é que momento a gente está do ciclo pecuário. Então, só recapitulando aqui dos sinais de alerta. A relação de troca, boi com bezerro, o preço da arroba em dólar, o câmbio e o ciclo pecuário, tá? Então... Em que momento a gente está do ciclo pecuário? Né? A gente está no momento em que a reposição subiu, o bezerro subiu bastante, ainda está subindo, e o boi reagiu, subiu, mas ainda não subiu tanto quanto deveria. Mas ainda vai subir, né? Dependendo de alguns fatores. O preço da arroba no Brasil, ele tem um peso da exportação, cerca de 30% ali do que a gente produz vai para a exportação, então tem um peso interessante. Mas o mercado interno, que corresponde a esses 70%, está muito fraco. Está muito fraco. O poder de compra do brasileiro está bem menor do que em anos anteriores, por vários motivos. Então, está difícil escoar esse gado no mercado interno. Mas o mercado externo, a exportação está bombando, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com a resposta emocional. Porque na hora que o negócio sobe, todo mundo fica animado demais e começa a pagar aquilo que não vale nos animais com a esperança de que o preço vai explodir. Só que o cara não faz conta de relação, não faz conta do custo da produção dele. Tem hora que o custo não justifica a produção. É melhor você ficar quieto. É melhor você pegar o seu dinheiro e sair fora. Que foi o que algumas pessoas, nossos clientes e outros amigos que a gente tem contato, que na hora que o boi, lá em 2022... apontou o máximo, tirou o pé fora, tá? Vendeu o gado gordo e comprou menos gado e pegou o dinheiro que sobrou e ou pagou dívida, ou investiu na fazenda, ou deixou o dinheiro na renda fixa, rendendo 1% ao mês. Render 1% é bom? É uma bosta, mas é melhor do que perder dinheiro, é melhor do que ter um rebanho de 2 milhões que vira 1 milhão depois de um ano, não é? Então é melhor deixar o dinheirinho quieto lá. E a leitura aqui, em que momento que a gente vai ter que fazer essa mudança? Em que momento a gente vai sair fora da moeda arroba e trocar por outra coisa para não perder? Porque isso vai acontecer. Provavelmente só depois de 2027. Tá? Então a gente enxerga aqui que 26 e 27 ainda temos espaço para subir, ainda temos espaço para ter resultado bom, mas com um pezinho de dúvida dali para frente. Tá? Então, quando o negócio fica muito bom, o cara não tem as manhas de sair fora, e também o contrário. Quando o negócio cai e vai para o fundo do poço, o cara fica tentando recuperar. E não, agora parecendo o cara que perde no jogo, né? No cassino. O cara fica dobrando a aposta no negócio porque ele fala, eu já perdi. Vou tentar mais uma no cassino, né? Vou tentar mais uma, ver se eu recupero. Ele perde mais, ele perde mais, ele perde mais. E aí o cara chega no fundo do poço, tá? Então, o fundo do poço é a hora que tá todo mundo desanimado, todo mundo querendo sair fora, muita gente sai fora. E isso aconteceu em 2023, né? Em 2023 para frente,
que a turma começou quem estava com caixa e com a fazenda preparada, começou a fazer estoque de novo de gado barato. Estoque de gado barato, estoque de gado barato. E é o que a gente sempre fala aqui para os clientes, olha, momento de fazer estoque. Compra tudo que você puder, você compra de gado, faz caber na fazenda o que cabe. Porque é daqui para frente agora. Daqui para frente a gente tem bons anos de resultados, né? Óbvio que o resultado não é só desce e só sobe depois, né? Tem suas nuances entre esse sobe e desce grande. Mas, no geral, você vai ter um resultado desse jeito, tá? Você olha e fala, ó, 3 anos para frente é caindo, depois mais 3 anos subindo. É isso em média que acontece. Então, o que a gente tira de ensinamento aqui desse assunto, né? O lucro da operação, ele vem da margem. A receita menos a despesa. É isso que dá lucro, você tem que avaliar o seu lucro da sua operação. Se você não faz conta de lucro, já está errado aí. Você não sabe que você está ganhando dinheiro ou você está perdendo. Se você não tem número, não faz conta, você não está tomando decisão, você está fazendo aposta. Então, se você quiser apostar, é melhor você parar de apostar com fazenda e apostar em outras coisas que dão resultado. Bem que a aposta nunca é bom, né? É bom para quem vende a aposta, né? Para a banca é sempre bom, né? A banca sempre ganha. O outro é, quando você cresce porque o negócio dá certo, tá? Se você não tiver controle do que você está fazendo, só aumenta o tamanho do tombo. Então, cresceu, deu certo. Pô, você comprou gado aqui, o gado subiu de preço, você aumentou o rebanho, tenha controle do que você está fazendo, porque depois o tombo é grande. E tem um ponto aqui importante, tá trazendo um pouco para essa nuance da Trato, que é sobre a decisão da família sobre a estratégia do negócio. Muitas vezes a gente tem um cara que está tocando a estratégia, que toma a decisão, então às vezes é o pai sozinho que toma a decisão, a mãe, o mais velho manda, os outros obedecem, e às vezes tem irmãos ali em conjunto tomando decisão. E quando a turma não tem orientação de mercado, de fazer número, de saber margem, de fazer correlações, de troca, acaba tendo uma resposta sempre emocional e aí sobra para quê? Apontar dedo, a culpa é sua. Você que decidiu errado, eu falei para não comprar. E isso destrói muito mais o negócio no médio e longo prazo do que somente a decisão errada que foi tomada. O desalinhamento da família ainda é o que vai pesar muito mais na hora que o prejuízo vier. Porque na hora que ganha é bom demais, mas na hora que dá errado, rapaz, é difícil, hein? E, cara, é a gestão que vai fazer a diferença, que vai fazer o resultado. Na história que eu te contei aqui, né, dos 2 irmãos, mesmo mercado, um estava preparado, teve resultado bom, o outro estava exposto na emoção do mercado, se deu mal, né? Então, gente, a gente está num momento agora que o ciclo está virando, mas não é só maravilha. Então, o boi está indo para cima agora, o bezerro está subindo. Isso requer atenção e cuidado, não é só apostar cegamente que o mercado vai subir, a gente tem que se preparar para isso e tomar decisões baseadas em número, em estratégia e em mercado. Beleza? Então, meu amigo, se isso serviu para você, deixa um comentário, o like você já sabe que tem que deixar. Pega esse vídeo aqui, compartilhe isso lá para o seu irmão, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai. Papai, vê isso daí. Tem gente que nessa hora vai dizer assim, o que esse cara tá falando aí? Guarde o que eu tô te falando agora e vamos voltar a falar de novo disso lá no final do ano. Não vai, eu tô falando sobre isso. No começo do ano eu fiz uma live falando o que ia acontecer com o preço do boi. Tá lá, o boi vai estourar. Mas me xingaram no vídeo falando que isso, olha o que aconteceu. Aí por que eu tenho bola de cristal? Não, porque eu ando junto de uma galera que estuda isso daí. Os estudiosos de mercado, eu escuto um, eu escuto outro, escuto outro, escuto outro, escuto outro. Leio, procuro, chamo o Daniel Pagotto, a gente troca ideia e fala qual é a recomendação que a gente vai dar para os clientes agora. Então, a recomendação da Trato hoje é: ainda é momento de realizar resultados, mas cuidado que a gente vai ter que saber a hora certa de sair. Ainda tá bom, tá? Mas cuidado, porque a hora de pular do cavalo é crucial para não remontar num rebanho caro e enxergar tudo que você ganhou na hora que subiu, indo pro buraco na hora que começa a descer
Porque você ficou um tempão produzindo sem margem, com margem apertada, reposição cara, e o negócio desandou. Certo? Então, é a decisão que muda o resultado, enxerga os sinais de risco, é a gestão que define quem ganha e quem perde. E esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.